Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Netinvest e neste vídeo eu vou falar sobre os resultados da M Dias Branco do primeiro trimestre de 2021. Que até então foi um resultado bastante negativo, onde a companhia apresentou uma queda no seu lucro líquido de quase 90% no período. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal no investimento, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá comentar sobre os pontos principais dos seus resultados, porque a companhia teve um resultado péssimo se compararmos com o histórico de resultados da companhia. Sobre a DRE aqui da companhia, temos aqui a receita ali, também como os resultados operacionais e o lucro líquido da companhia. E depois iremos comentar alguns pontos principais que evidenciam essas suas quedas de receitas e bem como quedas expressivas nos seus resultados. E aqui temos o resultado do primeiro TRI de 2021. A companhia teve uma queda na sua receita líquida, encerrou em 1,5 bi, que representa uma queda de quase 9% em comparação com o mesmo trimestre de 2020 e bem como uma queda de 12,4% em comparação com o quarto TRI de 2020. Mas cuidado aqui que usualmente empresas de alimentos têm o terceiro trimestre e o quarto trimestre um pouco mais forte do que em relação ao primeiro trimestre de 2021. Note que houve quedas em basicamente tudo, tanto no volume de vendas totais, uma queda de 25,2% no período, volume de vendas de biscoitos, já que a M Dias Branco é líder de fatia de mercado. Volume de vendas em massas também teve uma queda de quase 32%, mas a companhia ainda continuou líder de fatia de mercado. Aqui o market share de biscoitos e massas com 33% de fatia de mercado. Houve uma queda leve de fatia de mercado na parte de biscoitos, mas tudo bem, ainda continua líder. Ponto negativo aqui, lucro líquido da companhia caiu quase 90% no período, de 137 milhões para 15 milhões do seu lucro líquido. A companhia encerrou o trimestre com a margem líquida de 1%. E não é à toa que, como iremos ver, os custos da companhia cresceram absurdamente e a receita líquida caiu. Então, os seus resultados operacionais, o EBITDA da companhia, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, caíram quase 80% no período. A companhia caiu de quase 228 milhões para 47 milhões de EBITDA no primeiro trimestre de 2021. Isso é uma margem EBITDA de 3,2%. Então, realmente, a companhia sofreu bastante nesse primeiro trimestre de 2021. Aqui temos um ponto positivo da M Dias Branco, porque a companhia não tem dívida. Ela tem dívida sim, mas os valores em caixa são maiores do que a sua dívida bruta. Então, a dívida líquida pega a dívida bruta e subtrai dos valores em caixa equivalentes à caixa. E, a princípio, olhando brevemente só esses números, já estamos vendo que a companhia teve um trimestre bem fraco, principalmente se compararmos com o primeiro TRI de 2020. Então vamos observar alguns pontos principais que evidenciam todas essas quedas. Sobre a parte da receita líquida, que vimos que teve uma queda de 9% em relação ao primeiro TRI de 2020. Aqui temos a variação da receita líquida, comparado TRI versus TRI. Temos tanto a parte de efeito de volume, que vimos que o volume de vendas também caiu. E temos aqui a parte do efeito preço, porque o preço dos biscoitos, massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras cresceram no período. Então o que acontece? Os preços subiram devido à elevação dos custos do produto vendidos, mas o efeito volume caiu drasticamente. Então, com os volumes caindo no período, esse efeito do preço também subindo para tentar compensar a elevação dos custos do produto da companhia, a companhia sofreu bastante com a queda de receita líquida. Então, ponto negativo aqui para M Dias Branco. Mais além, como mencionado, a M Dias Branco atualmente é líder nacional em biscoitos e massas e tem uma fatia de mercado bem relevante de quase 33% em biscoitos e quase 33% em massas. E aqui na parte de farinha, 9,3%. Então, ponto positivo aqui para M Dias Branco, porque se a M Dias Branco, que é líder do setor, está sofrendo muito, imagina as outras empresas que são menores ainda. Já que a M Dias Branco tem um ganho de escala imenso, redução de custos, devido à grande produção que a companhia tem, e mesmo assim está sofrendo. Além do mais, alguns pontos que evidenciam essa queda nos seus resultados. Nos gráficos abaixo demonstramos que o aumento dos preços das commodities em reais foi resultado da desvalorização do real frente ao dólar e do aumento dos preços das commodities em dólares. Então, dois pontos negativos aqui: depreciação da nossa moeda frente ao dólar e aumento dos preços das commodities que a M Dias Branco utiliza nos seus produtos. Temos aqui uma variação média trimestral de quase 23% no período,
Então, sobre os insumos principais da M. Dias Branco, aqui o trigo e óleo de palma, temos aqui os gráficos em dólares e alta de 2 dígitos nos preços dessas commodities impactaram substancialmente os nossos custos. Tiveram variação trimestral de quase 22%, então realmente a companhia tem sofrido forte. Além do mais, também nessa parte de óleo de palma, outro insumo da M. Dias Branco, um crescimento de quase 32% no período. Então, com esses 3 fatores, finalmente, como resultado direto da combinação dos 2 fatores expostos acima, desvalorização do real frente ao dólar e aumento dos preços do trigo e de óleo de palma em dólares, houve aumento expressivo dos custos dos produtos vendidos em relação à receita líquida. E o que é que acontece? Os custos dos produtos vendidos aumentam e a M. Dias Branco não consegue repassar toda essa elevação no custo. Porque imagina se do dia para a noite a M. Dias Branco aumenta os preços dos seus produtos em 30%, 40%, 50%. Vai acabar perdendo uma grande fatia do mercado. Além do mais, sobre os seus destaques operacionais, aqui temos um nível de utilização da capacidade de produção. Perceba que o primeiro trimestre de 2021 foi bastante fraco. A companhia basicamente só usou metade da sua capacidade total de produção no primeiro tri de 2021, aqui olhando todo o acumulado do total. E note que os trimestres anteriores, a M. Dias Branco basicamente utilizava de 60% a 70%. Então, o que é que está acontecendo? Basicamente o mercado esfriando aqui no caso da M. Dias Branco. Também, um dos motivos principais disso, o fim do auxílio emergencial, que ajudou bastante a M. Dias Branco, tanto no terceiro e quarto trimestre de 2020, e com o fim do auxílio, a M. Dias Branco vai acabar sendo bastante penalizada. Além do mais, sobre a parte da receita líquida da M. Dias, como mencionado, segundo e terceiro tri foi muito forte, com esse auxílio emergencial. Quarto tri já foi um pouco mais fraco e o primeiro tri mais fraco ainda. A receita líquida caiu e também o volume de vendas totais também caíram. Um ponto interessante é as vendas por região da M. Dias e uma diversificação das suas receitas. Perceba que o Nordeste é bastante forte aqui na M. Dias Branco, com 61,4% de receita bruta da companhia, 23,9% Sudeste e outra pequena parcela em relação às demais regiões. E sobre a composição da sua receita, 47,4% biscoitos, 21,2% massas e quase 22% farinha e farelo. Entre uma parcela pequena aqui, margarinas e gorduras, e 2,1% outras linhas de produtos. Então, esse é um ponto positivo aqui na M. Dias Branco, diversidade geográfica e bem como diversidade de receita aqui na companhia, tanto em diversos produtos e bem como em diversas regiões. E sobre a parte dos custos dos produtos vendidos, que foi um ponto crucial aqui para que os resultados da M. Dias Branco fossem bastante penalizados, devido à elevação dos custos do seu insumo e à depreciação do real frente ao dólar. Perceba, aqui temos os custos dos produtos vendidos, a parte de matéria-prima, trigo, óleo, açúcar, farinha, gordura de terceiros, aqui a parte de embalagens, mão de obra, gastos gerais de fabricação e depreciação e amortização. Então, ao todo, encerrou com quase 1,2 bi dos custos dos produtos vendidos, que é um crescimento leve comparado com o primeiro tri de 2021, mas perceba que os custos dos produtos vendidos representaram quase 80% da receita líquida total da companhia, onde no mesmo tri de 2020 representou 66,5%. Então, um ponto extremamente negativo aqui para a companhia, porque os custos dos produtos vendidos cresceram 7,2%, porém a receita líquida da companhia caiu no período. Então, essa queda de rentabilidade na companhia foi bem robusta. Então, não é à toa essa queda aqui de quase 90% dos seus lucros. A companhia menciona efeitos favoráveis e desfavoráveis para essa elevação dos custos dos produtos vendidos. Efeito favorável, redução dos custos com embalagens, mas não é algo tão representativo assim nos seus custos. E essa parte de efeitos desfavoráveis, comparando o mesmo tri no período, redução do volume de produção, que como vimos caiu bastante, em 26,5%, impactando em menor diluição dos custos fixos. Segundo ponto, aumento no custo médio em reais do trigo em 44% e do óleo em quase 70%, e aqui do açúcar em 25,2%. E o terceiro ponto, aumento de gastos gerais em função dos efeitos da situação que estamos passando, como a intensificação da limpeza e materiais de prevenção. Então, temos bastante pontos desfavoráveis aqui para M. Dias Branco, mas ao meu ver isso aqui é um ponto passageiro aqui para M. Dias Branco, principalmente com essa elevação dos custos dos seus insumos,
Isso não tende a se perpetuar no longo prazo, já que está atuando com um ciclo de alta de commodities. Então, se ocorrer uma valorização do real frente ao dólar e os custos dos seus insumos caírem, a companhia retomará seus grandes resultados do passado. Mas isso demanda tempo, então possivelmente a M. Dias Branco ainda continuará apresentando mais alguns trimestres com resultados fracos. Então, com esses resultados da M. Dias Branco sendo fracos, trimestre por trimestre, não é à toa que as suas cotações estão sofrendo. Aqui temos o desempenho das ações da M. Dias Branco, MDA3, versus o Ibov. Em laranja, perceba que numa base de 100, atualmente as ações sofreram bastante, estão aqui nos patamares de 60 a 70, com a desvalorização de em torno de 30%. Então, provavelmente as ações da M. Dias Branco ainda continuarão sofrendo em 2021, mas para quem tiver disciplina e paciência, será bem recompensado, já que a companhia sempre foi e possivelmente continuará sendo lucrativa e pagadora de dividendos. Não com um dividend yield elevado, mas se ela retomar com seus resultados do passado, com a sua nova política de dividendos, onde prevê um payout de 60%, é provável que a M. Dias Branco no futuro pague bons dividendos aos seus acionistas. E bem pessoal, por isso era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.